E recentemente, quando tive oportunidade de relatar a um colega de formação filosófica alguns exemplos de esquecimento de nomes com suas respectivas análises, ele se apressou a responder, abre aspas, tudo isso é muito bonito, mas em mim o esquecimento de nomes acontece de outra maneira. Fecha aspas. É óbvio que não se pode tratar a questão com tanta facilidade. Creio que meu colega nunca havia pensado em analisar o esquecimento de um nome, nem tampouco soube dizer de que outra maneira as coisas se passavam com ele. Mas sua observação toca num problema que muitas pessoas talvez se incluem a situarem no primeiro plano. Será que a solução aqui fornecida para os atos falhos e os atos casuais tem aplicação genérica ou apenas em certos casos? E no caso desta última, quais são as condições em que é lícito invocá-la para explicar fenômenos que também poderiam ter se produzido de outra maneira? Para responder a essa questão, minhas experiências deixam-me em apuros. Posso apenas advertir contra a suposição de que seja raro encontrar uma relação do tipo aqui assinalado, pois todas as vezes que pus isso à prova em mim mesmo ou em meus pacientes, a relação se deixou demonstrar tal como nos exemplos relatados, ou pelo menos houve boas razões para se supor que ela existia. Não surpreende que nem sempre se chegue a descobrir o sentido oculto de um ato sintomático, pois a magnitude das resistências internas que se opõem à solução entra em conta como um fator decisivo. Tampouco se pode interpretar cada um dos próprios sonhos ou dos sonhos dos pacientes para comprovar a validade geral da teoria. Basta que se consiga penetrar em parte da extensão da trama oculta. Um sonho que se mostra refratário à tentativa de resolvê-lo no dia seguinte, muitas vezes permite que seu segredo seja arrancado uma semana ou um mês depois, quando uma mudança real ocorrida no entretempo já tiver reduzido as valências psíquicas em contenda. O mesmo se aplica à solução dos atos falhos e dos atos sintomáticos. O exemplo de lapso de leitura da página 116, abre parênteses, num barril pela Europa, fecha parênteses, deu-me a oportunidade de mostrar como um sintoma, a princípio insolúvel, torna-se acessível à análise depois que se relaxa o interesse real pelos pensamentos recalcados.
Enquanto persistiu a possibilidade de meu irmão obter o cobiçado título antes de mim, esse lapso de leitura resistiu a todos os repetidos esforços de análise. Depois que essa precedência se tornou improvável, o caminho para a solução esclareceu-se repentinamente. Portanto, seria incorreto afirmar que todos os casos que resistem à análise tenham se formado por um mecanismo diferente do mecanismo psíquico aqui revelado. Tal suposição exigiria mais do que algumas provas negativas. Além disso, a presteza com que se acredita numa explicação diferente dos atos falhos e dos atos sintomáticos, provavelmente encontrada em todas as pessoas sadias, é inteiramente desprovida de valor comprobatório. Ela é, obviamente, uma manifestação das mesmas forças anímicas que produziram o segredo e que, por isso, também lutam por preservá-lo e resistem à sua elucidação. Por outro lado, não devemos ignorar o fato de que os pensamentos e emoções recalcados certamente não criam por si mesmos sua expressão nos atos sintomáticos e nos atos falhos. A possibilidade técnica dessa derrapagem das inervações tem que estar dada independentemente deles, sendo então prontamente explorada pela intenção do recalcado de se impor à consciência. No caso dos atos falhos linguísticos, as investigações detalhadas dos filósofos e dos filólogos têm se empenhado em determinar quais são as relações estruturais e funcionais que se colocam a serviço de tal intenção. Se fizermos uma distinção nos determinantes dos atos falhos e dos atos sintomáticos entre o motivo inconsciente, por um lado, e as relações fisiológicas e psicofísicas favoráveis que vêm a seu encontro por outro, permanecerá em aberto a questão de saber se, dentro da faixa da normalidade, haverá ainda outros fatores capazes de produzir tal como faz o motivo inconsciente e, em lugar dele, atos falhos e atos sintomáticos por meio dessas relações. Não é minha tarefa responder a essa pergunta. Tampouco é meu propósito exagerar as diferenças que já são suficientemente grandes entre a visão popular e a visão psicanalítica dos atos falhos. Preferiria chamar atenção para os casos em que essas diferenças perdem muito de sua nitidez,
no que concerne aos exemplos mais simples e mais inconspícuo de lapsos da fala ou da escrita, nos quais talvez haja apenas uma contração de palavras ou uma omissão de palavras e letras, as interpretações mais complexas de nada servem. Do ponto de vista da psicanálise, cabe afirmar que algum distúrbio da intenção revelou-se nesses casos, mas não se pode dizer de onde proveio a perturbação e qual era seu objetivo. É que ela não conseguiu outra coisa senão manifestar sua existência. Nesses casos, também se pode ver como o ato falho é favorecido por circunstâncias de valor fonético e por associações psicológicas próximas. Fato esse jamais contestado por nós. Contudo, é uma justa exigência científica que tais casos rudimentares de lapsos da fala ou da escrita sejam julgados com base nos casos mais expressivos, cuja investigação produz conclusões tão inequívocas sobre a causação dos atos falhos. F. Desde a discussão dos lapsos da fala, vimo-nos contentando em demonstrar que os atos têm uma motivação oculta, e com a ajuda da psicanálise abrimos caminho para o conhecimento dessa motivação. Até aqui deixamos quase sem consideração a natureza geral e as peculiaridades dos fatores psíquicos que se expressam nos atos falhos, ou pelo menos ainda não tentamos defini-los mais de perto nem comprovar sua normatividade. Tampouco tentaremos agora abordar o assunto exaustivamente, já que nossos primeiros passos logo nos ensinaram que é melhor explorar esse campo por outro ângulo. Podem-se levantar aqui diversas questões que quero pelo menos mencionar e descrever em linhas gerais. 1. Quais são o conteúdo e a origem dos pensamentos e emoções que se insinuam por meio dos atos falhos e dos atos casuais? 2. Quais são as condições que compelem e habilitam um pensamento ou uma emoção a se servirem desses atos como meio de expressão? 3. Haverá possibilidade de estabelecer relações constantes e inequívocas entre o tipo de ato falho e as qualidades daquilo que se expressa através dele? Começarei por reunir algum material para responder à última pergunta. Na discussão dos exemplos de lapsos da fala, consideramos necessário ir além do conteúdo daquilo que se tinha a intenção de dizer.
e fomos obrigados a procurar a causa da perturbação do dito em alguma coisa fora da intenção. Essa causa era óbvia numa série de casos e era conhecida pela consciência do falante. Nos exemplos que pareciam mais simples e transparentes, ela era uma outra versão do mesmo pensamento que soava igualmente autorizada, abre colchetes, a externá-lo, fecha colchetes, e perturbava a expressão dele, sem que fosse possível explicar por que uma versão sucumbira e a outra viera à tona. Abre parênteses, são as contaminações de Meringer e Mayer, fecha parênteses. Num segundo grupo de casos, o motivo da derrota de uma versão era uma consideração que, não obstante, não se revelava suficientemente forte para conseguir uma continência completa, abre parênteses, para virar Vorschwein, fecha parênteses. A versão retida era também claramente consciente. Só a respeito do terceiro grupo pôde-se afirmar sem restrições que o pensamento perturbador diferia do pensamento intencionado e apenas nesses casos parece possível traçar uma distinção essencial. Ou o pensamento perturbador relaciona-se com o pensamento perturbador por associação de pensamento, abre parênteses, perturbação por contradição interna, fecha parênteses, ou então lhe é essencialmente alheio e a palavra perturbadora só se liga ao pensamento perturbador, travessão, que é com frequência inconsciente, travessão, por uma estranha associação externa. Nos exemplos que extraí de minhas psicanálises, o dito inteiro está sob a influência de pensamentos que se tornaram ativos, mas que, ao mesmo tempo, permaneceram inteiramente inconscientes. Estes se denunciam pela própria perturbação. Abre parênteses. Calaperchelange, travessão, Cleópatra, fecha parênteses. Ou exercem uma influência indireta, possibilitando as diferentes partes do dito conscientemente intencionado se perturbarem entre si. Abre parênteses. Azenatmen, por trás do qual estão a Rua Razenauer e as reminiscências de uma francesa, fecha parênteses. Os pensamentos retidos ou inconscientes dos quais decorre a perturbação da fala são das mais diversas origens. Esta sinopse, portanto, não nos revela nenhuma generalização. O exame comparativo de meus exemplos de lapsos de leitura
e da escrita leva às mesmas conclusões. Como acontece com os lapsos da fala, certos casos parecem originar-se de um trabalho de condensação, sem nenhuma outra motivação. Abre parênteses, por exemplo, o apfe, fecha parênteses. Mas agradaria saber se não é necessário preencher algumas condições especiais para que ocorra essa condensação, que é normal no trabalho do sonho, mas constitui uma falha em nosso pensamento de vigília. E dos próprios exemplos não extraímos nenhum esclarecimento sobre isso. Eu me recusaria a concluir disso, entretanto, que não existe nenhuma outra condição, senão, por exemplo, o relaxamento da atenção consciente, já que sei por outras fontes que são justamente as atividades automáticas as que se caracterizam por serem corretas e dignas de confiança. Preferia enfatizar que aqui, como é tão frequente na biologia, as circunstâncias normais ou próximas do normal são objetos de investigação menos propícios do que as patológicas. Espero que o que permanece obscuro na elucidação dessas perturbações mais leves seja esclarecido pela explicação das graves perturbações. Tampouco nos lapsos da leitura e da escrita faltam exemplos em que possamos discernir uma motivação mais remota e complicada. Abre parênteses, num barril pela Europa, fecha parênteses. É uma perturbação da leitura que se esclarece pela influência de um pensamento remoto e essencialmente alheio, surgido de uma moção recalcada de inveja e ambição, e que utilizou uma, entre aspas, reviravolta, entre colchetes, Wetschel, da palavra, entre aspas, Beforderung, para estabelecer um vínculo com o tema indiferente e inocente que estava sendo lido. No caso de Burckhardt, o próprio nome constitui uma dessas reviravoltas. É inegável que as perturbações das funções da fala ocorrem com maior facilidade e exigem menos das forças perturbadoras do que as perturbações em outras funções psíquicas. Situamo-nos em outro terreno quando se trata de examinar o esquecimento em seu sentido estrito, ou seja, o esquecimento das experiências passadas, abre parênteses. Para distingui-los desse esquecimento em sentido estrito, poderíamos dizer que o esquecimento de
nomes próprios e de palavras estrangeiras descritos nos capítulos 1 e 2 é um lapso de memória e que o esquecimento de intenções é uma omissão. Fecha parênteses. As condições básicas do processo normal de esquecimento são desconhecidas. Também convém lembrar que nem tudo que se supõe esquecido realmente o está. Nossa explicação refere-se aqui apenas aos casos em que o esquecimento provoca estranheza na medida em que infringe a regra de que as coisas sem importância são esquecidas, mas as importantes são preservadas pela memória. A análise dos exemplos de esquecimento que parecem requerer uma explicação especial revela que o motivo do esquecimento é invariavelmente o desprazer de lembrar algo que pode evocar sentimentos penosos. Chegamos à conjectura de que esse motivo aspira a se manifestar universalmente na vida psíquica. Mas outras forças que agem em sentido contrário impedem-no de se efetivar regularmente. O alcance e a significação desse desprazer em recordar impressões penosas parecem merecer o mais cuidadoso exame psicológico. Além disso, não se pode separar desse contexto mais amplo a questão de saber quais as condições particulares que possibilitam em cada caso esse esquecimento, que é uma aspiração universal. No esquecimento das intenções, outro fator passa ao primeiro plano: o conflito apenas conjecturado no recalcamento daquilo que era penoso lembrar. Torna-se aqui palpável. E, na análise dos exemplos, é possível reconhecer regularmente uma contravontade que se opõe à intenção sem aboli-la. Como nos atos falhos já descritos, também aqui é possível reconhecer dois tipos de processos psíquicos. Ou a contravontade se volta diretamente contra a intenção, abre parênteses, nos propósitos de alguma importância, fecha parênteses, ou é essencialmente alheia à própria intenção e estabelece um vínculo com ela por meio de uma associação externa. Abre parênteses, no caso de intenções quase indiferentes, fecha parênteses. O mesmo conflito rege o fenômeno dos equívocos na ação. O impulso que se manifesta na perturbação do ato é frequentemente um impulso contrário, mas com frequência ainda maior é um impulso inteiramente alheio,
que apenas aproveita a oportunidade para se expressar, perturbando a ação enquanto ela é realizada. Os casos em que a perturbação resulta de uma contradição interna são os mais significativos e abrangem também os atos mais importantes. Nos atos casuais ou nos atos sintomáticos, o conflito interno passa a ser muito menos importante. Essas manifestações motoras, às quais a consciência dá pouco valor ou que ignora por completo, servem assim para expressar uma ampla variedade de emoções inconscientes ou contidas. Em sua maioria são representações simbólicas de fantasias ou desejos. Quanto à primeira questão sobre a origem que teriam os pensamentos e as emoções que se expressam nos atos falhos, pode-se dizer que numa série de casos é fácil mostrar que os pensamentos perturbadores provém de emoções suprimidas da vida anímica. Nas pessoas sadias, os sentimentos e impulsos egoístas, invejosos e hostis sobre os quais recai o peso da educação moral, não raro se valem dos atos falhos como o caminho para expressarem de algum modo seu poder, que inegavelmente existe, mas não é reconhecido pelas instâncias anímicas superiores. O consentimento nesses atos falhos e atos casuais equivale em boa medida a uma cômoda tolerância do imoral. Entre essas emoções suprimidas, não é pequeno o papel desempenhado pelas várias correntes sexuais. É um acidente de meu material que justamente elas apareçam tão raramente entre os pensamentos revelados pela análise em meus exemplos. Como tive de submeter à análise exemplos retirados, sobretudo da minha própria vida anímica, a escolha foi parcial desde o início e visou a excluir o sexual. Em outras ocasiões, parece que os pensamentos perturbadores brotam de objeções e considerações perfeitamente inocentes. Chegamos agora ao momento de responder à segunda pergunta, ou seja, que condições psicológicas vigoram para compelir um pensamento a buscar sua expressão, não numa forma completa, mas como que parasitariamente, como uma modificação e perturbação de outro pensamento. Os exemplos mais destacados de atos falhos sugerem que essas condições devem ser buscadas numa relação com a admissibilidade à consciência.
no caráter mais ou menos decidido com que trazem a marca do recalcado. No entanto, se seguirmos esse caráter ao longo da série de exemplos, veremos que ele se dissolve em indícios cada vez mais vagos. A inclinação a descartar algo como perda de tempo, travessão. A ponderação de que um certo pensamento realmente não vem ao caso para o assunto em pauta, travessão. Parece desempenhar como motivo para repelir um pensamento que então fica destinado a se expressar através da perturbação de outro. O mesmo papel que a condenação moral de um impulso emocional rebelde ou que a proveniência de cadeias de pensamentos totalmente inconscientes. O discernimento da natureza genérica do condicionamento dos atos falhos e dos atos casuais não pode ser obtido dessa maneira. Um único fato significativo emerge dessas investigações. Quanto mais inocente é a motivação do ato falho e quanto menos objetável e, portanto, menos inadmissível a consciência é o pensamento que nele se expressa, maior é a facilidade de explicar o fenômeno quando se volta a atenção para ele. Os casos mais leves de lapsos da fala são notados de imediato e corrigidos espontaneamente. Quando a motivação provém de moções realmente recalcadas, faz-se necessária para a solução uma análise cuidadosa que, às vezes, pode até tropeçar em dificuldades ou fracassar. É inteiramente justificado, portanto, que tomemos o resultado desta última investigação como indício de que a explicação satisfatória das condições psicológicas dos atos falhos e dos atos casuais deve ser buscada por outro caminho e por uma abordagem diferente. Por conseguinte, queira o indulgente leitor ver nestas discussões a indicação das linhas de fratura ao longo das quais este tema foi arrancado de maneira bastante artificial, de um contexto mais amplo. G. Cabe dizer algumas palavras, ao menos para indicar a orientação desse contexto mais amplo. O mecanismo dos atos falhos e dos atos casuais, tal como passamos a conhecê-lo mediante o emprego da análise, exibe em seus pontos mais essenciais uma conformidade com o mecanismo da formação do sonho, que discuti no capítulo intitulado, abre aspas, o trabalho do sonho, fecha aspas, em meu livro A Interpretação dos Sonhos. Em ambos os casos se encontram condensações e formações de compromisso, entre parênteses, contaminações. A situação é a mesma, por caminhos incomuns e através de associações
externas, os pensamentos inconscientes expressam-se como modificações de outros pensamentos. As incongruências, absurdos e erros do conteúdo do sonho, em consequência dos quais é difícil reconhecer o sonho como um produto da atividade psíquica, originam-se da mesma maneira. Travessão. Embora dê certo com uma utilização mais livre dos recursos existentes, travessão, que os erros comuns de nossa vida cotidiana, tanto aqui quanto ali, a aparência de uma função incorreta explica-se pela peculiar interferência mútua entre duas ou mais funções corretas. Dessa conformidade é possível extrair uma importante conclusão. Um modo peculiar de trabalho cuja mais notável realização se discerne no conteúdo dos sonhos não pode ser atribuído ao estado de sono da vida anímica, uma vez que temos nos atos falhos provas tão abundantes de que ele também opera durante a vida de vigília. A mesma relação também nos proíbe de presumir que esses processos psíquicos que nos parecem anormais e estranhos sejam condicionados por uma desintegração radical da atividade anímica ou por estados patológicos de funcionamento. Só poderemos ter uma visão correta do singular trabalho psíquico que produz tanto os atos falhos quanto as imagens oníricas quando tivermos conhecimento de que os sintomas psiconeuróticos e especialmente as formações psíquicas da histeria e da neurose obsessiva repetem em seu mecanismo todas as características essenciais desse modo de trabalhar. Portanto, este é o ponto de partida para o prosseguimento de nossas investigações. Para nós, contudo, há ainda outro interesse especial em considerar os atos falhos, os atos casuais e os atos sintomáticos à luz desta última analogia. Se os compararmos aos produtos das psiconeuroses, os sintomas neuróticos, duas afirmações frequentemente repetidas, travessão, a saber que a fronteira entre a norma e a anormalidade nervosa é fluida e que todos somos um pouco neuróticos, travessão, adquirirão sentido e fundamento. Antes mesmo de qualquer experiência médica, podemos construir diversos tipos dessas doenças nervosas meramente insinuadas, travessão, difformes frustes das neuroses, casos em que os sintomas são poucos ou ocorrem raramente ou sem gravidade. Em outras
palavras, casos cuja moderação está no número, na intensidade e na duração de suas manifestações patológicas. Por conjectura, entretanto, talvez nunca se chegasse justamente ao tipo que mais frequentemente parece constituir a transição entre a saúde e a doença. De fato, o tipo que estamos considerando, cujas manifestações patológicas são os atos falhos e sintomáticos, caracteriza-se pelo fato de os sintomas se localizarem nas funções psíquicas menos importantes, ao passo que tudo aquilo que pode, tá escrito errado aqui, acredito que seja que pode reivindicar maior valor psíquico, permanece livre de perturbações. Uma distribuição dos sintomas contrária a essa travessão. Seu aparecimento nas funções individuais e sociais mais importantes, a ponto de serem capazes de perturbar a alimentação, as relações sexuais, o trabalho profissional e a vida social, travessão. É própria dos casos graves de neurose e os caracteriza melhor do que, por exemplo, a multiplicidade e o vigor de suas manifestações patológicas. Mas o caráter comum a todos os casos, tanto os mais leves quanto os mais graves, e que é igualmente encontrado nos atos falhos e nos atos casuais, é que os fenômenos podem ser rastreados a um material psíquico incompletamente suprimido, o qual, apesar de repelido pela consciência, ainda assim não foi despojado de toda a sua capacidade de se expressar.